Seja bem-vinda, Mulher no Lar, à nossa terceira aula sobre rotina. Queridas, eu creio muito que tudo que foi falado até aqui já contribuiu muito para você entender sobre rotina, para você entender como aplicar na sua vida, para você entender a importância disso e por que a rotina é algo que você verdadeiramente deve se esforçar para cumprir dentro do seu lar. Em especial, se você tem crianças em casa. Crianças precisam entender que a vida é feita de coisas comuns que se repetem todos os dias. Elas foram criadas com essa essência e elas precisam levar isso para a vida adulta delas. Elas precisam aprender que todos os dias elas farão as mesmas coisas e ainda assim elas terão prazer na repetição dessas coisas, desses hábitos que elas adquiriram na infância através da sua rotina. E nessa terceira aula nós vamos falar uma coisa extremamente importante, que muitas vezes, ao ter uma oportunidade de ter alguém para te ajudar, de ter uma funcionária na sua casa todos os dias, você acaba abrindo mão da sua governança. Você deixa aquilo que Deus te deu como presente, como privilégio, na mão de uma outra pessoa que não faz parte do seio da família. O que é esse seio familiar? Mãe, pai, filhos. Você pega toda a sua responsabilidade e coloca diante de outra pessoa. E aqui eu quero te dar ferramentas práticas, inclusive eu trouxe PDFs que eu uso e que logo mais eu vou estar colocando abaixo aqui dessa aula para que vocês possam baixar e possam estar usando na casa de vocês também, tá? Antes da gente começar, a gente precisa entender o nosso propósito dentro da palavra de Deus. Por que Deus fala que nós mulheres devemos governar o nosso lar? Aonde está escrito isso, Alana? Então a gente vai lá para a mulher sábia, lá para a mulher virtuosa. E vamos aprender com o exemplo dela? É um versículo bem curtinho, que vai fazer toda a diferença na sua casa, se você tiver aí uma funcionária para te ajudar. Logo no primeiro versículo, eu acho importante a gente destacar isso para o nosso coração, tá? Lá em Provérbios 31:10 fala assim: a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O que significa que nós devemos todos os dias ser lapidadas para que sejamos achadas com um valor inigualável. E aí ele vem falando tudo que a mulher faz, né? Que ela estende a mão, que ela abre mão ao pobre, que a sua família está bem vestida, seu marido é conhecido, que ela trabalha, que ela está atenta ao andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. E é justamente esse versículo que a gente vai estar atento, tá? Ela fala assim, aqui fala assim, tá bom? Versículo 27, Provérbios 31:27. Ela está atenta ao andamento da casa, né? Na verdade está escrito assim, está atenta ao andamento da casa, não come o pão da preguiça. Quando a gente para e pensa sobre o ela está atenta, significa que ela não deixou alguém com as suas responsabilidades, né, de modo que essa pessoa
manda no seu lar, de modo que essa pessoa manda nas suas crianças, de modo que essa pessoa organiza a vida familiar, organiza essa rotina e ela está apenas fazendo parte, vivendo ali os dias de forma alheia tudo o que está acontecendo. Não, isso significa que o estar atenta é que ela está observando, ela está controlando, ela está moldando, ela sabe o que está acontecendo, ela deu a ordem, né? Inclusive tem um versículo que fala que, no versículo 15, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da sua casa e distribuir tarefa às suas servas. Ou seja, essa mulher virtuosa é aquela que detém o controle do seu lar. Mesmo que tenha alguém para fazer ali as tarefas da sua casa, ainda assim ela utiliza suas mãos para servir a sua família, para abençoar a sua família. Ou seja, dentro dessa sua rotina, você pode sim colocar, eu tenho uma cozinheira, Lana, que faz tudo para mim, tá? Mas eu gosto de fazer o jantar do meu marido numa sexta-feira à noite. Eu gosto de preparar o lanche dos meus filhos para ir para a escola. Eu faço algo para que a minha família veja e se sinta acolhida por mim, pelos dons que Deus dá a toda mulher. Talvez a sua comida não vai ser de um chefe internacional, mas é a comidinha da mamãe. E quem não gosta da comidinha da mamãe? Quem não sente falta da comidinha da mamãe? Todo mundo. Por quê? Porque a gente não é pelo ato da comida, não é pelo sabor da comida em si, mas é por tudo aquilo que contribui para que aquele momento seja especial. Distribuir as tarefas das servas, ou seja, essa pessoa, não tem uma pessoa ajudando ela, tem várias pessoas ajudando ela. Só que quem está no controle dessas atribuições é ela, como a mulher virtuosa do seu lar. Quem controla a alimentação é ela, quem controla as atividades que vão ser feitas é ela, quem supervisiona o que está acontecendo é ela. E eu sei que muitas vezes, né, a gente corre aí para duas situações. Uma que a gente não quer ficar dando ordem para a pessoa que está trabalhando na nossa casa, que a gente não quer ser chata, que a gente quer ser legal. E a segunda opção é que a gente não quer se meter mesmo, sabe? Eu contratei fulano para que ela faça tudo, entendeu? Eu não quero me estressar com isso, eu quero me estressar com casa. E nos dois nós estamos cometendo erro, porque nós estamos abrindo mão do privilégio de ser a governanta do nosso lar. Estamos abrindo mão do privilégio de ter o controle da direção em que nossa família vai andar. E foi pensando nisso, tá? Num período da minha vida em que eu tive uma funcionária todos os dias na minha casa, que foi uma bênção, gente, foi uma bênção assim, sem medida, porque eu estava grávida da minha quarta filha, vivendo um momento muito caótico da minha vida, numa cidade onde eu e meu esposo praticamente caminhamos sozinhos, sem rede de apoio, era só a gente, eram 3 crianças pequenas, eu grávida de repouso. Ou seja, meu esposo trabalhava para pagar essa pessoa para nos ajudar, porque de fato eu não podia fazer as coisas, porque eu corria o risco de perder a minha bebê, né? Então eu pensava muito sobre isso, sobre como que eu ia ser a governanta do meu lar, se o meu temperamento e o meu jeito de ser não é de deixar a responsabilidade para a pessoa que está lá, mas é de não incomodar, de não ficar pedindo, de não ficar dando ordens. E aí eu comecei a pedir, Senhor, me dá estratégias de como que eu vou ser autoridade para essa pessoa, como que eu vou continuar sendo autoridade no meu lar, sendo que eu estou abrindo mão por um período de tempo daquilo que
para mim me torna essencial dentro da minha casa, daquilo que de fato eu gosto de fazer, de estar presente nas situações. Então, eu criei aqui, e aí eu vou mostrar para vocês alguns planners, tá? Mas eu vou editar esses aqui pro nosso Mulher no Lar, mas eu quero te mostrar o que eu usava. Então, esse planner aqui, eu comecei a entender sobre prioridades. Então, eu colocava aqui, o que era prioridade na minha casa? Por exemplo, a prioridade que nós tínhamos na época era a Annalise, porque a Annalise era extremamente alérgica a leite. Então eu tinha que ter um cardápio na minha casa em que não tivesse contato com a proteína do leite, né? Tinha que ter um cardápio completamente especial na minha casa. Outra prioridade que eu gostava muito e que eu gosto muito é banheiro limpo. Eu gosto de manhã ter uma rotina no banheiro, e eu não podia mais fazer isso, mas isso era uma prioridade na minha casa, tá? Listei essas prioridades, que são coisas que eu posso delegar a outra pessoa, mas eu tendo controle sobre isso. Notas de coisas importantes que você precisa lembrar para aquele mês, né? Então, por exemplo, tem algum evento aquele mês, né? Não é uma coisa que acontece todos os meses, uma coisa que aconteceu aquele mês. Você vai anotar aqui, porque isso aqui vai mudar a sua rotina. Estamos falando sobre rotina, tá? E estamos falando sobre a questão do controle. Aqui você coloca aí a sua rotina, o que faz parte como prioridade do seu dia, se tem alguma coisa médico, se tem dentista naquele mês, você vai listar aqui no seu plano. Uma coisa que me ajudou muito nessa rotina de auxílio à pessoa que está na minha casa, né, foi ter listas. Então, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Temos dois tipos de lista aqui, tá? Você vai ver lista de mercado e lista de compras. Alana, não é a mesma coisa? Depende. Aqui, tá? Aqui são os itens que estão faltando, os itens urgentes, material de limpeza urgente, material de higiene urgente. Então, por exemplo, a minha farinha, nós somos tudo farofeira aqui em casa, minha farinha estava acabando, né? Já ia acabar, então ela vinha e anotava aqui. Dessa forma, ela anotando, ela não precisava ficar toda hora, né? No início foi assim, e era até bem complicado, que era a Dona Lana, acabou tal coisa, Dona Lana acabou tal coisa. Eu falei, meu Deus do céu, acabou, e agora? Meu marido trabalha o dia todo, não posso sair de casa, como é que eu resolvo isso? Então, quando eu criei essa lista aqui, facilitou para mim, porque ela já ia colocando aqui tudo que já estava para terminar. Então, quando meu marido ligava assim, Alana, eu tô passando por um supermercado, precisa de alguma coisa? Eu falo, sim, precisa de tal coisa. Itens urgentes, faltou óleo, amanhã não tem óleo pra gente comer. Então, mesmo que meu esposo não fosse dar uma passadinha no supermercado, falar, olha amor, você precisa passar no mercado porque acabou o óleo e a gente precisa para fazer a comida amanhã. Então, isso aqui me deu um controle para que eu pudesse governar o meu lar, para que eu pudesse criar uma rotina para o meu lar de acordo com as minhas listas. Então, praticamente, todos os dias meu marido me ligava, quando ele saía do trabalho. Amor, precisa de alguma coisa no mercado? Porque isso já virou uma rotina, eu não tinha que ficar toda hora pedindo, amor, né? Vê se precisa de alguma coisa no mercado, não, porque ele já entendeu como que funcionava, né? Essa nossa rotina. E a lista de mercado é que a gente morava numa cidade onde, se a gente fizesse compras dentro da cidade, a gente pagava 3 vezes mais o valor. E olha que hoje eu moro numa cidade considerada cara, então imagina aonde eu morava. Então nessa lista de supermercado, a gente viajava quase 1 hora para poder fazer compras com um monte de menino dentro do carro, e nesse período eu não podia vir.
Então eu fazia essa lista aqui, por quê? Porque era muito mais fácil. Meu marido, ele só ia, né, vendo o que realmente precisava, e aí esse controle aqui era muito mais fácil para ele. Então, uma vez por mês, a gente viajava para outra cidade para poder fazer essas compras. Então, isso já fazia parte da nossa rotina. E essa lista toda aqui era montada pela pessoa que estava ali trabalhando no meu lar. Mas, por exemplo, quando ela colocava assim, 2 sacos de arroz de 5 quilos, ó, tem alguma coisa errada. Será que não tá sobrando mais arroz? Será que não tá desperdiçando? Será que a gente não pode substituir? Eu lembro que tinha coisas às vezes que ela pedia, eu falava assim, olha, esse mês não dá, né, pra mim comprar esse material, mas será que eu posso comprar esse aqui? Ou então ela mesma me sugeria, dona Lana, compra esse tipo aqui de limpa-vidro na loja tal, é muito mais barato. Então ali você vai criando com a pessoa que está trabalhando com você uma questão eu ia falar a palavra autoridade, mas não é autoridade, mas reciprocidade, né? Você não está na ponta da tarefa, mas você está executando junto com ela. É como se você fosse líder de uma equipe dentro de uma empresa, onde os resultados dessa equipe serão também colocados debaixo de você. Se a equipe está ótima, você será elogiado. Se não, você será responsabilizado. Então, ter essas listas aqui me ajudou muito na minha rotina com supermercado e com a governança do meu lar. E aí, agora a gente vai entrar para rotina mesmo, né? Aquela coisa de sequência. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui, isso que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Um planner de limpeza semanal. Porque como eu falei para vocês, eu não gosto mesmo de ficar, olha, hoje você tem que fazer isso, hoje você tem que fazer aquilo. No primeiro mês, nunca tinha tido a experiência de ter uma pessoa em casa todos os dias, né? Lá, assim, ao longo de 16 anos de casada, às vezes era uma vez por mês, ou geralmente quando eu tava grávida de repouso, a pessoa vinha, que eu fiquei de repouso em todas as minhas gravidezes, né? Então a pessoa vinha uma vez por semana, então eu não tinha uma pessoa todos os dias na minha casa, chegando no horário, saindo no horário. E eu não queria ficar todos os dias falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então no primeiro mês era assim, ela fazia alguma coisa, quando ela terminava, ela, dona Lana, o que eu faço agora? Aí eu ficava desesperada, faz isso, né? E ficava criando na hora que ela tinha que fazer. Porque uma limpeza, né, numa faxina todos os dias bem feita, às vezes nem sobrava o que fazer. Eu falei, não, eu vou criar uma rotina para ela, vou criar um planner de rotina para ela. E aí foi o que eu fiz. Então, na segunda-feira, a minha casa, assim como essa casa aqui que eu moro hoje, a minha rua era de barro. Então passava caminhão, ônibus, não tinha muito pó, isso fazia muito mal pra gente. Então todos os dias, eu sou a louca da vassoura, então todos os dias eu tinha que varrer a casa ou aspirar a casa, era de praxe, todo dia de manhã acordava e eu fazia isso. E aqui em casa eu ainda faço isso, eu faço, tá? Mas aqui eu tô falando dela, então eu vou voltar lá. Então toda segunda, terça, todos os dias já tinha coisa que ela ia fazer. Varrer a sala de jantar, montar a mesa e o café da manhã. Lavar ali a área externa, então assim, tá, vamos lá, voltar aqui, recapitular. Então, esse tipo de atividade ela fazia todos os dias. Então, todos os dias estava aqui. E aí eu venho dizendo o que ela vai fazer na segunda-feira. Lavar a área externa, grade o portão do lado de fora. Então não era uma coisa assim, ela vai esfregar, não, só jogar uma água pra tirar o pó mesmo, tá? Lavar os banheiros e a limpeza dos ralos, trocar as toalhas e o pano de chão, limpeza dos quartos, trocar os lençóis e fronhas, fazer o almoço e aí já deixar o jantar pronto, aspirar e passar pano na casa, limpar a cozinha, recolher os lixos e as exceções que ocorriam durante o dia. Mas basicamente
esse era o meu controle de rotina de limpeza da casa, né? Na terça-feira, mesma coisa, varrer, colocar a mesa do café, e aí lavar, estender e guardar os lençóis e as toalhas, que ela retirou na segunda-feira, ou seja, aqui ó, tem uma rotina. Na segunda ela só retirou, né, e colocou lá na minha lavanderia. Na terça-feira o foco dela já vai ser o cuidado com os lençóis, com as toalhas, né, com as coisas lá. Então, higienizar os banheiros, e higienizar os banheiros eu coloquei todo dia. Então, todo dia tinha a rotina do banheiro. Fazer almoço, jantar, limpar a cozinha. E aí, na terça-feira, eu pedi para ela arrastar, né, o fogão, arrastar os móveis da cozinha, limpar e higienizar a geladeira, limpar as cadeiras e o sofá da cozinha, varrer e passar pano na casa. E aí, aqui embaixo eu coloquei as orientações gerais, para que justamente eu não precisasse ficar delegando todos os dias. Então, o banheiro, né? Como que ela vai lavar esse banheiro? Então, estava escrito aqui, colocar um pouco de água sanitária nos cantinhos que estão pretinhos, nas partes do box, retirar tudo de dentro do banheiro e lavar com água, os produtos de limpeza. Para limpar a pia, coloque um pouco de bicarbonato de sódio, depois vinagre. Produtos de limpeza guardados no alto e colocar sacos de lixo. Por que eu decidi fazer essas orientações gerais? Porque o modo dela cuidar do banheiro, cuidar da limpeza, da lavagem, não era o meu modo. Só que a casa pertence à minha família, né? Quando você é funcionário de uma empresa, você vai se adequar a esta empresa e não levar os seus hábitos para essa empresa. Vai levar a sua expertise, a sua força de trabalho, mas não os seus hábitos. Então, dentro da minha casa, logo quando ela chegou, ela é uma pessoa maravilhosa, tá? Mas o jeito dela era tipo assim, limpar ali o banheiro sem jogar água, né? E eu não queria, eu queria que uma vez por semana o banheiro fosse lavado. E para isso que ela retirasse as coisas que estivesse dentro do banheiro e depois colocasse de volta. Então, durante a semana ela ia só higienizando, mas uma vez por semana eu queria que ela lavasse e lavasse desta forma, que é a forma que eu faço. Então, a cozinha, limpeza das cadeiras e sofás com água, detergente de coco, limpar a geladeira, a parte externa com água e sabão de coco e a parte interna terminar com a limpeza de bicarbonato. Por que eu coloquei isso? Porque muitas vezes a pessoa que está na sua casa, ela não se importa com aquilo que é seu. Ela aprendeu na vida dela que ela tem que ir lá fazer o basicão, e se quebrar, quebrou, se destruiu, destruiu, se arranhou, arranhou. E isso aconteceu comigo, né? Tinha uma pessoa que me ajudava na gravidez da Liz, uma pessoa que eu amava muito, Deus já levou, mas ela esfregou o meu fogão todo, meu fogão novinho ficou completamente arranhado. E ela falou assim, menina, não ligo pra isso não, não ligo pra isso não. Só que não era ela que tinha que ligar, era eu, né? E eu não entendia isso. Então eu nunca cheguei, que o apóstolo tivesse chegado, tivesse falado, olha amiga, usa essa bucha aqui, usa esse sabão, usa dessa forma. Eu tenho certeza que ela teria o maior prazer de me ajudar da forma em que eu queria ser ajudada, né? Então, a minha falta de liderança me trouxe prejuízos. Mas é claro, né? Até hoje, quando eu olho lá os riscos do meu fogão, né? Eu lembro dela com muito carinho mesmo. Então tem aqui, né? Aí tem a quarta, quinta, né? Então aqui nas orientações gerais eu botei aqui, ó, refeições conforme o cardápio, mas em caso de necessidade pode se aventurar na cozinha. O que é esse em caso de necessidade? Surgiu alguma coisa, ou nossa, hoje eu tô com um desejo de comer tal coisa e não tá isso no cardápio. Você faz pra mim? Aí ela me fazia, entendeu? Então, essa rotina de limpeza, ela precisa existir para as pessoas que estão te ajudando. Alana, mas a pessoa... tá, depois a gente fala, vamos avançar, porque senão eu me perco aqui com vocês. E aqui tá o cardápio da semana.
tem uma aula bônus que eu já deixei para vocês, falando sobre como montar o cardápio de 15 dias. No início vai ser difícil, gente, mas depois vocês vão ver como que isso vai tornar a sua vida prática, em especial para a pessoa que está trabalhando para você. Então eu colocava aqui café da manhã, o que ela vai fazer no café da manhã, o que vai ser no almoço, o que vai ser na janta, tá? Então na segunda-feira já tinha comida congelada, então eu pedia só para ela descongelar. E aí na terça, na quarta, na quinta, na sexta e os extras, que de vez em quando, como eu não podia ficar em pé, então eu pedia para ela fazer bolo de chocolate e empadas, porque ela faz uma empada maravilhosa. Então, com esse cardápio aqui, com isso daqui, para ela era muito mais fácil também, porque ela não precisava ficar toda hora. E o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ou não gerou aquela situação chata de que ela estava mandando na minha casa, mandando no que minhas crianças vão comer, mandando no que meu marido vai comer, mandando naquilo que tem, que não tem, que tem que comprar. Não, porque ela estava debaixo da minha autoridade. E aí, como a gente está aqui falando, né, de forma bem profunda sobre a governança do seu lar, você gerou para a pessoa que está trabalhando com você uma rotina. E a rotina dela não vai interferir na rotina que você estabeleceu para sua casa. Por quê? Porque se você estabeleceu para sua casa que 11h30 é o horário de vocês almoçarem, a sua ajudante vai se preparar para que 11h30 esteja tudo na mesa, esteja tudo pronto. Ela vai se adequar à rotina da sua casa porque você entregou a ela ferramentas e não a autoridade do seu lar. Então, quando você pegar todas essas listas aqui e você passo a passo for fazendo e mostrando a ela que você é autoridade, que a sua casa tem uma rotina e que ela pode se adequar a essa rotina, o seu lar vai ter mais tranquilidade. Os seus filhos vão saber que ali existe uma pessoa, uma funcionária da casa que está trabalhando para que a rotina, a paz e a tranquilidade do lar seja estabelecida. E não vai haver uma confusão no coração dos seus filhos, né, do seu marido, de quem está ali, em quem realmente manda. Infelizmente, quando você abre mão, mulher é dominadora. Mulher é dominadora. Então, se você abre mão da governança do seu lar, alguém vai tomar esse posto. Alana, mas isso já aconteceu comigo. Eu já não mando em mais nada. Ela só chega, faz as coisas, nananã, e eu até prefiro. Ok, então você está abrindo mão do privilégio, tá, de ser a governanta do seu lar. Você está abrindo mão do privilégio de controlar a rotina da sua casa. Você está abrindo mão do privilégio de ser autoridade em todos os aspectos, tá, de dentro da organização viva que é o seu lar. Então, estabelecer uma rotina com as ferramentas que a sua funcionária precisa vai ajudar você a ter uma rotina leve, saudável e principalmente a manter a autoridade dentro da sua casa. Eu tenho certeza absoluta que essa aula abriu a sua mente para enxergar coisas que eu acredito de verdade que talvez você nunca tenha parado para pensar. Até mesmo se você é uma pessoa mais controlada, que anota o que tem que fazer, o que a pessoa tem que fazer, talvez você nunca tenha enxergado por essa perspectiva. Então, se essa aula te ajudou, me deixa saber. Pega, tira foto dos PDFs que eu vou deixar aqui para vocês, faz aí as anotações que precisa, né? Compartilha comigo como que foi essa conversa com a sua funcionária,
com a sua diarista. Gente, era isso que eu ia falar. Diarista também precisa de rotina. Ela precisa chegar na sua casa, ela precisa saber quais são as prioridades do seu lar, porque nem sempre dá tempo de fazer tudo. E às vezes aquilo que era extremamente importante para o funcionamento da sua casa é justamente aquilo que ficou por último. Ou a pessoa faz tudo com tanta pressa, com tanta coisa, que sai quebrando tudo na sua casa. Isso já aconteceu muito comigo. Tanto que eu até penso várias vezes se eu quero ou não realmente um dia ter alguém na minha casa para me ajudar, porque a pessoa simplesmente quebrou tudo, quebrou eletros, quebrou herança, sabe, de potinhos que era da minha avó, já falecida. Minha avó faleceu, eu tinha 8 anos, e isso é extremamente importante para mim. Não foi um acidente, mas foi o desleixo de fazer as coisas correndo para dar conta. Então, se você estabelece uma rotina de prioridade para sua faxineira, com certeza você evita esse tipo de problema. Eu comecei a parar de ter esse tipo de problema quando eu tive faxineira, né? Logo após ter acontecido isso, de quebrar as coisas na minha casa, logo no iniciozinho da gravidez da Ana Liz, que é a minha terceira. Então já pro final da gravidez eu não podia nem levantar da cama, e aí eu tinha uma pessoa que me ajudava uma vez por semana. Ela já tinha as ordens de prioridade, ela tinha horário para entrar, horário para sair, e ela tinha as ordens de prioridade dela. Então isso facilitou toda a estrutura do meu lar. Então não abra mão deste controle. Coloque essa rotina nas pessoas que irão te auxiliar e irão te ajudar. Não pega a sua casa, a sua família e tá aqui, ó, toma, cuida. Não. Assuma você essa responsabilidade, tá bom? E eu quero saber como que isso tem sido na sua vida, como que isso tem sido para você. E como é que eu vou saber disso? Toda vez que você estiver fazendo algo, que você quiser evidenciar e falar, nossa, Alana, obrigada por essa aula, obrigada por abrir a minha mente, então vai, tira uma foto, faz uma filmagem, faz alguma story, me marca, né, @alana.altobelli, que eu vou ficar muito grata em ver, e eu vou gostar muito de saber que está sendo útil esse meu tempo aqui para a sua vida, tá? Se o seu perfil for privado, então você manda pro meu direct, porque eu realmente vou ficar muito feliz em saber que o meu tempo aqui ensinando você tem sido muito bem aproveitado. Então, até a próxima aula.